Olá pessoal, então hoje, conforme o combinado, né, dia 8 de janeiro, sexta-feira, nós vamos conversar então sobre números e assim dar continuidade à nossa leitura literária da Bíblia, que fique bem claro, para o pessoal que está chegando agora principalmente. Já existe uma playlist aqui no canal com os livros anteriores do Pentateuco, nós já lemos Gênesis, Êxodo, Levítico, hoje é dia da gente conversar sobre números. E aí eu queria dar um recadinho para o pessoal que já está acompanhando o projeto de leitura. A partir de 2021, os vídeos serão mensais, sempre na primeira sexta-feira do mês. Ou seja, na primeira sexta-feira de fevereiro, a gente encerra o Pentateuco conversando sobre Deuteronômio, mas eu vou deixar lá embaixo na descrição dos vídeos sempre também um comentáriozinho meu, contendo lá a data certinha que a gente vai conversar sobre o próximo livro. Tá certo? Bem, conforme o combinado no finalzinho do ano passado, hoje a gente conversa sobre números, que é o quarto e penúltimo livro do Pentateuco. Este livro, em hebreu, tem outro nome, né? Vou colocar aqui o título para vocês na tela, Bamidbar. Bamidbar significa algo como no deserto ou na natureza selvagem, no ermo, algo assim. Eu particularmente prefiro esse título, mas tudo bem. Então, aqui a gente vai acompanhar o povo de Israel depois do primeiro ano que eles passaram no deserto. Na verdade, eles passaram este ano todo ao redor do Monte Sinai, né? Então, eles criaram lá o tabernáculo, aliás, construíram o tabernáculo seguindo todas as diretrizes que Deus passou para Moisés. Várias coisas aconteceram, né? A gente já conversou bastante sobre esse período desde Êxodo, passando também pelo Levítico. Agora no Pentateuco eles estão prontinhos para sair ali daquela região do Monte Sinai rumo à Terra Prometida. Ao final de Números, eles chegam bem próximo da Terra Prometida. Eles estão, na verdade, do outro lado de um rio da Terra Prometida. De onde eles estão, eles conseguem ver Canaã. Mas tem ali o Rio Jordão que ainda precisa ser transposto, não é mesmo? Bem, enfim. A questão é que toda essa viagem pelo deserto rumo a Canaã vai durar 40 anos. E o curioso é que hoje em dia é sabido que para você atravessar essa região a pé, você levaria o quê? Cerca de 2 semanas. Eles levaram 40 anos. E é neste livro, Números, né? A gente já vem especulando sobre... Aliás, eu, né? Já vinha especulando sobre isso nos livros anteriores. Mas aqui em Números você tem a explicação certinha do porquê eles levaram 40 anos para fazer uma viagem que levaria, né, normalmente 2 semanas. Só queria me dar aqui um tapinha nas costas porque eu acertei, tá? Então, assim, tem muito a ver com a questão desse povo ser muito reclamão. Reclamações essas que são bastante injustas, tanto com relação a Moisés quanto com relação a Deus mesmo. Em todos os momentos que eles são injustos, talvez a palavra não seja essa, gente, vocês me perdoem, mas então, a essa altura do campeonato vocês já estão acostumados comigo, né? Mas enfim. Todas as vezes que eles cometem algum tipo de injustiça ou que eles saem da curva, né, daquelas leis todas que Deus passou para eles e tudo mais, eles são castigados. Geralmente esses castigos envolvem morte em massa. Então, assim, existe toda uma questão envolvendo aquela primeira geração de pessoas que saíram do Egito rumo a Canaã, que não podem entrar em Canaã. Então, por tudo isso e mais alguns outros detalhes, é que eles passaram 40 anos fazendo essa viagem, andando em círculos, né? Então, o livro Números começa no iniciozinho dessa jornada. E é dito aqui no Guia Literário da Bíblia que números, como nós conhecemos hoje em dia, né, nesse formatinho aí que tem aí em todas as nossas Bíblias, não importa a tradução ou o tipo de Bíblia que você esteja usando, bem, números está desse jeito, provavelmente desde o século 6 ou 5 antes de Cristo. Não se sabe se durante ou após o exílio babilônico. Então este é um fato histórico, né? O exílio babilônico ocorreu quando Nabucodonosor expulsou os judeus do reino de Judá para a Babilônia. Esse reino de Judá tinha como capital Jerusalém e era lá que ficava o templo de Jerusalém, que foi construído pelo rei Salomão. Salomão ergue aquele templo para guardar ali a Arca da Aliança. Agora veja bem, para relembrar o que é exatamente a Arca da Aliança, sugiro fortemente que você volte 2 casas, tá? E dê uma olhadinha lá no nosso vídeo sobre Êxodo. Então, é dito que os editores, né, de números, né, aquelas pessoas que se reuniram e decidiram quais histórias entrariam nesse livro e tudo mais, bem, então, é dito que esses editores teriam feito ali um paralelo entre o que aconteceu com eles, né, estava acontecendo com eles naquele momento, né, o exílio da Babilônia, com essa antiga era do deserto, né, então, naquele momento do exílio babilônico, começa ali a tal da diáspora, né, então aí você precisa consultar o seu dicionário, mas eu já te adianto que diáspora tem a ver com
a questão da dispersão dos judeus pelo mundo, né? Então era um povo que não tinha uma terra fixa naquele momento, né? Para quem está chegando agora neste projetinho de leitura, lembrem-se sempre de que sou ateia e também, né, fiquem à vontade para me corrigir ou para acrescentar alguma informação ao que eu tenha dito. Eu estou adorando aprender com vocês nos comentários também. Então, o conteúdo desses vídeos nunca é um conteúdo fixo. Leia sempre os comentários também, tá certo? Então, esse livro Números pode ser dividido em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 10, você tem a preparação para a viagem. Depois do capítulo 10 ao 20, você tem o grosso da viagem mesmo, pelo deserto de Parã, né, região de Cádiz. E do 20 até o 36, você tem a chegada deles a Moabe, que é aquela região que fica bem perto da Terra Prometida, mesmo do outro lado do Rio Jordão. Importante lembrar também que aqui em Números a gente ainda está acompanhando o ciclo de Moisés. Então nós já estamos nos aproximando do fim do ciclo de Moisés. A gente já sabe o que vai acontecer com ele, né? Qual será seu fim. Mas Moisés ainda está vivo aqui cumprindo sua missão com Deus e ajudando o povo de Israel aí a atravessar esse deserto. Mas então, essa primeira parte começa com um recenseamento, né? Então Deus pede lá para Moisés e Arão contarem lá direitinho quantas pessoas estão fazendo parte ali de cada um daqueles clãs, né? Então essas pessoas são meio que numeradas, não é mesmo? Através desse censo, por isso o título do livro ficou Números. Vai haver outro recenseamento mais pra frente também. Nesses momentos de recenseamento, isso aqui não foi o primeiro censo feito, né, nesses livros do Pentateuco. Nesses momentos eu sempre fico me perguntando, ora, se Deus sabe de tudo, por que ele precisa dessa listinha de nomes, né, imensa, né? E como eu disse pra vocês, ainda teremos outros recenseamentos, mas enfim. Tá lá Moisés com a ajuda de Arão fazendo esse censo. E você fica sabendo aqui durante esse censo o número certinho de quantas pessoas fazem parte ali de cada um daqueles clãs. Eu não me lembro o número exato agora, mas é cerca de 600 mil pessoas. Então tá. Esse censo, no início de Números, vai vir acompanhado também de toda a organização desses clãs no, como vamos chamar aquilo? No acampamento mesmo. Então você tem o tabernáculo que precisa ficar no centro. Depois você tem os sacerdotes, né, acampados ali ao redor do tabernáculo, sempre para proteger o tabernáculo, ou de forma que o tabernáculo esteja no centro, seja a coisa mais importante, protegendo todos, né, enfim, que estão ali. Você tem esses dois pontos de vista diferentes aí, mas enfim, depois do tabernáculo você tem os sacerdotes, você tem os levitas, alguns desses levitas são sacerdotes também, mas enfim, e aí você tem os demais clãs, né, então você vai acompanhar toda a explicação deste acampamento. Só que na sequência, todos eles estão prontos para começar a viagem, tá certo? E aí, como é que vai ser? Você tem novamente toda a organização de quem vai na frente, quem vai atrás, quem vai protegendo tal coisa, enfim. Então é por isso que em Números você precisa de 10 capítulos para preparar essa viagem, tá certo? São muitos detalhes, né? E aqui no capítulo 3, né, nós temos aqui, ó. O Senhor disse a Moisés: eu escolhi os levitas do meio dos israelitas em substituição aos primogênitos ou primeiros partos dos israelitas. Os levitas me pertencem, porque os primogênitos me pertencem. Quando matei os primogênitos no Egito, consagrei a mim todos os primogênitos de Israel, de homens e de animais. Eles me pertencem, eu sou o Senhor. Então tá aí a explicação do porquê os levitas vêm sempre na frente. Ele vai repetir essa informação aqui a respeito dos levitas e dos primogênitos e tudo mais algumas vezes aqui no início de Números. E aí nós já conversamos, tá, sobre a questão da repetição nesses textos. Elas têm uma função. A função poderia ser tanto para as pessoas que passavam, né, transmitiam essas histórias oralmente, né, desde, sei lá, um sacerdote fazendo ali, não exatamente um sermão, mas transmitindo essas histórias. Você tem também a questão de que a repetição faz com que você memorize informações consideradas importantes. Então é por aí, tá? Em Números você vai ter repetição aí de diversas coisas, inclusive repetição de algumas normas já estabelecidas no Levítico e no final de Êxodo. E aí, seguindo em frente, no capítulo 5, nós temos o seguinte, olha só. Diz aos israelitas que expulsem do acampamento os doentes de pele, os que sofrem de gonorreia e os contaminados com cadáveres. Então, essas pessoas não vão poder fazer parte aí deste acampamento. Não contente com isso, você tem ali, ai gente, a lei dos ciúmes. Olha só isso aqui, ó. Se o marido sentir ciúmes de sua mulher, por ela ter se manchado ou não, olha esse ou não aqui, ó. Então o marido levará sua mulher ao sacerdote com uma oferta de 22 decilitros de farinha de cevada, sem misturar azeite nem incenso, pois é uma oferta de ciúmes para denunciar uma culpa. Ou não. Lembre-se deste ou não aqui. E
E aí você tem a descrição do que vai acontecer com esta mulher que pode ter traído o marido ou não. Isso aí envolve beber o que eles vão chamar de água amarga. É uma água com a poeira ali do lugar, do tabernáculo. Enfim, ela vai beber essa água amarga aí. Se ela tiver culpa, ela vai ficar manchada. Se ela não tiver culpa, ela não vai ficar manchada. Enfim, basicamente é isso. Vamos ler aqui, olha só. Se não se deitou contigo um estranho, se não te manchaste, estando sob o poder de teu marido, que esta água amarga da maldição não te faça mal. Você vai beber uma água suja. Tomara que ela não te faça mal, não é mesmo? Mas se enganaste teu marido, estando sob seu poder, se te manchaste deitando-te com outro que não é teu marido, o sacerdote fará a mulher jurar, dizendo-lhe: então o Senhor te entrega a maldição entre os teus, fazendo com que tuas coxas se afrouxem e teu ventre se inche. Entre esta água de maldição, em tuas estranhas, para inchar-te o ventre e afrouxar-te as coxas. A mulher responderá: amém, amém. Aí você continua lendo aqui sobre essa lei dos ciúmes, e aí você chega ao versículo 28, que diz o seguinte, ó: se a mulher não se manchou, mas estiver limpa, não sofrerá dano e poderá conceber. Olha que maravilha. E aí, veja bem, mesmo que ela não tenha tido culpa nenhuma, bebeu essa água suja aí, que não deu problema nenhum pra ela, etc. Enfim, ela está limpa, né? Ela não traiu o marido, olha só. O marido fica livre de culpa e a mulher levará a sua culpa. E aí você tem a nota de rodapé aqui na Bíblia do Peregrino que diz o seguinte, ó: o homem não se considera culpado, ainda que seja infundado o seu ciúme. Todo juízo gira em torno da responsabilidade da mulher, usando como designação impureza. Deve-se ainda extirpar a dúvida. Bem, vocês me contem aí nos comentários o que vocês acharam dessa lei, mas enfim, vamos lá. Depois a gente tem um parágrafozinho sobre o nazireato. Os nazireus são aquelas pessoas que se consagram a Deus, né? Então elas fazem votos. E aí eu chequei no dicionário aqui que essa palavra nazireu diz respeito a pessoas que são destacadas do grupo. Então não é que elas sejam exatamente especiais, mas elas não podem ter contato com outras pessoas, elas não podem conversar nem com os pais, enfim, elas estão ali fazendo um votinho separadas. Foi isso que eu entendi do nazireato. Se tiver alguma coisa diferente aí, por favor, me contem nos comentários. Mas enfim. Seguimos lendo sobre mais leis, mais protocolos. Deus está lá delegando funções aos levitas, aos sacerdotes, aos demais clãs. E quando tudo está estabelecido, tudo está já organizado para começar a viagem, você tem uma trombeta sendo tocada. No momento em que essa trombeta é tocada, todo mundo tem que estar pronto já para sair. E aí você tem também a presença da nuvem, que é o Espírito Divino, né? Enfim, é Deus, né? Essa nuvem aí é a representação de Deus. O que eles precisam fazer, então, é seguir esta nuvem. Deus está levando todas essas pessoas rumo à Terra Prometida lá para Abraão, tá certo? Muito bem. Só que aí o que acontece? Pouquíssimos dias depois do início da viagem, o povo já começa a reclamar. Porque se tem uma coisa que a gente aprendeu na leitura de Êxodo e de Levítico, é que os israelitas reclamavam. Aí Moisés vai até Deus, né? Porque é sempre assim, as reclamações vão para Moisés. Moisés tem que ficar ouvindo a reclamação daquele povo. Mas enfim, aí ele vai até Deus. Por que maltratas teu servo e não lhe concedes teu favor? Pelo contrário, lhe fazes carregar todo esse povo. Por acaso concebi todo esse povo, ou dei à luz, para que me digas: toma nos braços esse povo, como a ama de leite carrega a criança no colo, e leva-o à terra que prometi a seus pais? De onde tirarei carne para dá-la a todo o povo? Né? A reclamação da vez aqui diz respeito ao cansaço deles. Né? Eles não aguentam mais comer o tal do maná, que é aquela coisinha que cai do céu, enfim. É só aquilo que eles têm para comer. Diz ser que, né, o sabor é delicioso e tudo mais, mas imagina comer aquilo todo dia. Então as pessoas estão reclamando, eles querem carne, eles querem um bifinho, né? Enfim. E aí ele vai até lá. Por isso que ele fala da carne aqui, né? De onde tirarei carne para dá-la a todo o povo? Ele vem a mim chorando: dá-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois isso supera as minhas forças. Se me tratas assim, é melhor que me faças morrer. Concede-me esse favor e não terei de suportar tais sofrimentos. Moisés está cansado. E aí o que acontece? Deus resolve diminuir o fardo de Moisés. Então ele vai retirar parte da santidade que ele tinha colocado em Moisés e vai distribuir essa santidade dentre 70 dirigentes. Então cada um ali dos líderes, né, dos clãs e tudo mais, vai receber parte da santidade de Moisés.
Só que veja bem, antes disso, Moisés já tinha feito uma coisa bastante estranha, que é o seguinte: bem, você tem todo aquele povo seguindo a nuvenzinha que é Deus rumo à Terra Prometida. Eles estão atravessando o deserto, eles vão passar 40 anos ali, aquela coisa toda. Então, o que Moisés faz? Nessa viagem, ele resolve parar na tenda lá onde mora o sogro dele, e aí é uma coisa muito curiosa, porque o sogro dele até então se chamava Jetro, e agora o sogro dele se chama Obabe. Vocês viram isso? Fiquei me perguntando, será que Moisés casou de novo e não fomos avisados? Mas tudo bem, então este sogro, né, é um cara que vive ali no deserto, então ele conhece muito bem ali todas as, né, minúcias daquele deserto e tudo mais. Então ele pede ajuda pro sogro, diz assim, ó, ajuda a gente aí a atravessar o deserto. Só que, veja bem, Moisés está fazendo isso sendo que Deus está com eles, né, guiando o povo. Por isso eu achei bem estranha essa questão aqui. Só que antes disso, Moisés já tinha pedido ajuda para o sogro. Para a tomada de algumas decisões, ele precisa consultar esses outros líderes. Então, é estranho o peronomútil, mesmo assim, né? Você já vê que Números começa estranho. Primeiro Moisés pedindo ajuda para esse sogro, depois pedindo a Deus que o mate, e aí Deus diz assim, não vou te matar, mas eu vou tirar parte da sua santidade e distribuir para outras pessoas. Essas pessoas vão te ajudar. E esses 70 dirigentes agora passam a profetizar, só que eles só vão, cada um deles, né? Só vai profetizar uma vez. Isto posto, a gente volta então ao castigo, né? Porque todas as reclamações virão acompanhadas por devidos castigos, não é mesmo? E aí o castigo de Deus agora é o seguinte, ele vai dizer assim, o povo quer carne, né? Então ele consegue lá um mundaréu de carne para alimentar todas aquelas pessoas que reclamaram, tá? Não foi o povo todo que reclamou, não. Então essas pessoas que reclamaram vão comer carne até morrer. Finalzinho do capítulo 11, ó. Com a carne ainda entre os dentes, antes que acabasse, a ira do Senhor ferveu contra eles e os feriu com uma grave mortandade. E é isso. E aí lembrem-se de que eu disse pra vocês que Números é um livro esquisito, algumas coisas estranhas vão acontecer. Logo depois de Moisés ter pedido ajuda pro sogro, ter pedido a Deus que o matasse, aí Deus foi lá e disse, não vou te matar, vamos dividir aí essa sua santidade, aquela coisa toda. Outra coisa que vai acontecer é o seguinte, Arão, seu irmão, né, que acompanhou ao Egito, aquela coisa toda para falar com o faraó, tá lá acompanhando Moisés o tempo todo, é o principal sacerdote logo depois de Moisés. Enfim, Arão e sua esposa vão começar a falar mal de Moisés. E aí eles fazem a coisa mais idiota possível. Eles vão falar mal de Moisés pra Deus. E aí Deus vira pra eles e diz, como assim? Vocês estão falando mal do seu irmão aqui, Moisés, meu favorito, né? Deus tem ali os seus favoritos mesmo, né? Abraão, Isaac, enfim, agora é Moisés. E aí, veja bem, essa maledicência aqui desses dois para com Moisés diz respeito ao novo casamento de Moisés. Então, assim, tem algumas coisas pra gente pensar aí. Naquela época, bigamia era, ou trigamia, sei lá, nem sei se existem. Mas eles podiam se casar quantas vezes eles quisessem, né? Provavelmente é daí que vem esse sogro novo com outro nome. Mas enfim, o que acontece é o seguinte, Moisés se casa novamente com uma mulher cuxita. Essa é a palavra aqui na Bíblia do Peregrino. Acho que em outras Bíblias essa palavra tá cuxita, tem outros nomes aí. Mas enfim, aqui pra mim é cuxita. Então, o que acontece? Esta mulher, provavelmente, né, essa é uma bola levantada aqui pelo Guia Literário da Bíblia, tem a pele mais escura. E aí eu fico pensando, poxa, mas no Egito nós não tínhamos louros de olhos azuis. De qualquer forma, eu não sei se essa informação procede, mas aparentemente o preconceito dos dois, né, essa maledicência toda, começa porque essa mulher faz parte de outro povo e tem a pele provavelmente mais escura que a deles. Então tá, eles vão lá conversar com Deus. E aí o que Deus faz é dar um castigão na Maria, né, na esposa do Arão, e faz com que ela perca a cor. Então ela fica, sei lá, albina, ela vai perder todo o pigmento. Então essa é uma outra informação dentro da Bíblia que faz crer que o problema era a cor da pele da moça. Depois disso eles pedem perdão, não sei o que lá, Deus dá uma moral aí pra esposa do Arão também, porque Arão também é um dos seus, é o seu segundo favorito ali, digamos. Aqui na nota de rodapé da Bíblia do Peregrino, sobre isso nós temos o seguinte, ó, a culpa de Maria está presente na pena sofrida. Arão se junta a ela na confissão do pecado, pedindo perdão a Moisés. Então Maria foi castigada, mas Arão também estava lá, né? Não se pedem milagres, mas uma reconciliação familiar como pressuposto para que Moisés interceda. Ele não pode curar contra a pena imposta pelo Senhor, só pode interceder.
Moisés, coitado, até mesmo quando ele é vítima da maledicência ou dos pecados, etc., é ele quem tem que interceder, é ele que tem que fazer a mediação lá com Deus. Então tá, depois desse entrever familiar, o que nós temos aqui é o seguinte, nós temos Deus pedindo para que Moisés tire ali algumas pessoas de seus clãs para serem espiões ou exploradores. Eles usam aqui na Bíblia do Peregrino o termo explorador. Então o que acontece? Essas pessoas vão ser enviadas para explorar a terra prometida. Porque veja bem, eles estão indo rumo a Canaã. Só que Canaã nesse momento é uma terra habitada. Não contente com isso, Canaã é uma terra habitada por gigantes. Então eles precisam ir até lá para descobrir algumas coisinhas a respeito dessa cidade. Nesse momento eles não sabem nada disso. Eles não sabem que a terra é habitada e não sabem que é habitada por gigantes. Eles vão descobrir depois. Então eles estão indo lá, tá joia, eles vão lá, passam 40 dias vigiando Canaã e voltam. Ao voltar, eles vão contar para Moisés tudo aquilo que eles encontraram. Só que veja bem, dentre essas pessoas, acho que foram 13 pessoas, agora eu já não me lembro. Dentre esses exploradores, você não tem uma unicidade de opinião. Alguns vão dizer assim, não, naquela terra emana leite, mel, não sei o que lá, uma terra maravilhosa, vamos lá. E outras pessoas estão dizendo assim, olha, essa terra é habitada por gigantes, né? A gente vai morrer grandão se a gente for lá lutar contra eles pra, né, enfim, adquirir território, né? Enfim, tomar o território, né? Então tem isso. Então esse grupo está dividido. E aí essa divisão de opiniões, né, também vai gerar ali um desconforto, digamos assim, com relação a Deus. Porque Deus está dizendo, olha só, essa terra é de vocês. Vão lá e tomem a terra, eu estou com vocês. E você tem gente dizendo assim, melhor não, vamos ficar por aqui. Só que veja bem, em meio a essa discussão de como é Canaã, vamos ou não vamos, você tem o povo reclamando mais uma vez. E aí você tem a reclamação da vez, que é o seguinte, ó, oxalá tivéssemos morrido no deserto, no Egito ou neste deserto. Oxalá tivéssemos morrido. Porque o Senhor nos trouxe a esta terra para que caiamos à espada e nossas mulheres e filhos se tornem prisioneiros? Não é melhor voltarmos para o Egito? Você tem a intercessão de Moisés aqui mais uma vez, mas a questão é a seguinte, eles estão doidinhos para voltar para o Egito. E aí eles inclusive vão tentar designar um líder para levá-los de volta ao Egito. E tá lá Moisés intercedendo de novo, e Deus vai dizer o seguinte, ó, eu perdoo conforme pedes, mas por minha vida e pela glória do Senhor que enche a terra, nenhum dos homens que viram minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e me puseram à prova por 10 vezes e não me obedeceram, nenhum deles verá a terra que prometi a seus pais, nenhum dos que me desprezaram a verá. Então é isso. Tu reclamou de alguma coisa durante a viagem? Tu não vai entrar na terra de Canaã. É basicamente isso que Deus está dizendo. Mas temos exceções, olha lá. Excetuo somente Josué e Calebe. É isso. De todo esse povo, somente esses dois vão entrar na terra prometida. Aqui Deus já deixa Moisés de fora, né? Já repararam, não é mesmo? E aqui na continuação que nós temos a explicação dos 40 anos. Olha só, vossos filhos serão pastores no deserto durante 40 anos, carregando o peso de vossa infidelidade até que vossos cadáveres se consumam no deserto. Então é isso, este é o grande castigo. Todo aquele povo que saiu do Egito, né, todos aqueles ingratos vão ficar perambulando pelo deserto durante 40 anos. Os filhos vão pagar também, porque eles serão pastores, vão ficar ali também junto com os pais. Só que a partir do momento que aquela primeira geração que saiu do deserto morrer, aí sim os filhos entrarão na terra prometida. E aí tá, nós temos a continuação da viagem e tudo mais, e em meio a tudo isso nós temos a descrição do que acontece quando uma pessoa viola o sábado. Lembra que o sábado precisa ser guardado, você não pode fazer nada, você não pode ligar o forno, você não pode... nada. Então este homem foi visto cortando lenha, veja bem. Aí tá, né, todo mundo vê aquilo, acha um absurdo, e o Senhor diz a Moisés, esse homem é réu de morte, que toda a comunidade o apedreje fora do acampamento. Então é isso que acontece se você trabalha aos sábados, não é mesmo? Você tem toda a descrição da cena, que é um negócio pesadíssimo. Aí depois disso a gente tem um motim contra Moisés e Arão, também essa coisa deles serem os escolhidos, eles que são os mediadores, né? Principalmente Moisés, né? Arão nem tanto. Aquela coisa deles terem acesso a Deus enquanto os outros não têm, então eles estão ali mais ou menos enciumados, digamos assim, não é mesmo? Gozar porque a lei do ciúme não se aplica a essas pessoas, mas tudo bem, enfim. Então como você tem essas pessoas dizendo assim, não, vamos ter aí um outro líder, vamos, né, organizar de novo a coisa toda, vamos deixar esse Moisés pra lá, não sei o que lá, Deus resolve, que será uma excelente ideia, resolver aquele problema ali rapidinho, com fogo. Aí vai lá Moisés interceder de novo, sempre a mesma coisa. Coitado Moisés, mas enfim. Aí Deus resolve pegar mais leve. Então ele desiste, né, dessa coisa de tacar fogo em todos eles. E o que ele faz? Ele abre a terra sob seus pés. Aquelas pessoas são engolidas pela terra. Quem sobrou
quem participou desse motim também e sobrou por algum motivo, né, para fora da terra ali, enfim, a terra não os engoliu, esses sim foram queimados. E aí você vai seguindo a leitura de números, vai lendo aqui sobre esses castigos de Deus e tudo mais, e você vai pensando assim, você tá com aquele número na cabeça, não é mesmo? Números. Os 600 mil, né, do comecinho do livro, né, daquele primeiro censo, e você vai se perguntando, caramba, quantos sobraram até agora, não é mesmo? Mas não contente com isso, ainda teremos mais castigos pela frente. Bem, o tempo passa, essas pessoas estão lá há 40 anos reclamando, sendo castigadas, aquela coisa toda. E mais uma vez nós temos uma grande reclamação que é com relação à falta de água. E lá vai Moisés de novo interceder e Moisés já tá cansado. Eu nem sei mais quantos anos tem Moisés nesse ponto da história. Mas a questão é que você percebe o cansaço de Moisés na fala dele também. Então tá lá, o povo tá com sede, né? E Deus vai dizer o seguinte para Moisés, ó, pega o bastão, reúne a assembleia com teu irmão Arão e na presença deles ordena a rocha que dê água. Tirarás água da rocha para dar de beber a eles e a seus animais. Só que Moisés já tá por aqui, né? Então o que ele faz? Reúne a assembleia e diz isso aqui, ó. Escutai, rebeldes, credes que podemos tirar para vós água dessa rocha? Ele, né, Moisés faz essa pergunta para a assembleia. E aí ele pega o cajado e bate com aquele cajado na rocha, que vai dar água realmente, mas enfim. Ele não obedeceu a Deus, a questão aqui é essa. Deus disse assim para ele, olha só, ordene a pedra a dar água. E ele não faz isso, ele bate na pedra. E aí lá vem Deus. Por não terdes acreditado em mim, por não terdes reconhecido minha santidade na presença dos israelitas, olha só, passou vergonha ainda por cima, né? Não fareis esta comunidade entrar na terra que vou dar-lhes. Então é isso. Pelas descrições anteriores, a gente já tinha entendido que Moisés não entraria na Terra Prometida. Agora Deus está dizendo isso, né, em alto e bom som, em bom português, ou, né, seja lá qual a língua deles, em bom hebraico, não é mesmo? Tá lá, tá muito claro agora. Moisés não vai entrar na Terra Prometida. Mas tudo bem, eles seguem viagem, Moisés continua trabalhando lá pro Senhor, né, e guiando as pessoas e tudo mais. Ele tá lá ainda, né, enfim, ele já sabe que ele não vai entrar na Terra Prometida, mas ele continua ali sua função. Eles seguem viagem, né, de Cádiz rumo ao Rio Jordão, e aí eles precisam passar por alguns povoados. Tem um povoado chamado Edom, que vai dizer, né, aquela frase, né, o rei do lugar vai dizer assim pra eles, não passarás. Isso me lembrou o quê? Me lembrou Gandalf, né? You shall not pass. Bem, de qualquer forma, tá lá. O pessoal de Edom não quer deixar os israelitas passarem. E aí o que é que eles precisam fazer? Um desvio, ó. Tudo isso leva tempo, cara. E aí tá, eles fazem esse desvio. E nesse desvio, enquanto eles estão desviando de Edom, o que acontece? Deus resolve matar Arão. Então assim, Arão já vinha acumulando aí uns pecadinhos. Ele estava junto com Moisés naquele momento da água lá. Então assim, não tinha jeito. Arão também precisava sofrer aí um certo castigo. O que Deus diz é que ele vai se juntar aos seus, né? Então assim, ele vai morrer, mas ele vai se juntar aos grandes homens aí, né, seus antepassados, aquela coisa toda. Então é isso. Existe uma grande comoção aí, né, no enterro de Arão e tudo mais, mas ele se vai mesmo. Olha lá, ó. Arão vai se reunir com os seus, pois não deverá entrar na terra que darei aos israelitas, porque vos rebelastes contra a minha ordem em Meriba, naquele lugar lá onde Moisés bateu na pedra. Toma Arão o seu filho Eleazar e sobe com ele ao monte Hor. Tira os ornamentos de Arão e veste-os em seu filho Eleazar, pois Arão morrerá aí. Então é isso. Moisés precisa retirar as vestes de Arão, colocar no filho de Arão, e o filho de Arão agora é um grande sacerdote, e nesse momento Arão morre. E aí na nota de rodapé da Bíblia do Peregrino, nós temos o seguinte, ó, em que consistiu o pecado de Moisés e Arão? Que deveriam ter feito e não fizeram para mostrar publicamente a santidade do Senhor? O texto nem o diz nem o insinua, por isso os comentadores se têm ocupado em conjeturá-lo com diversas hipóteses. Mas a questão é que fica claro que, né, por conta da dúvida e dos entreveros aí que foram acontecendo ao longo do caminho, os dois realmente não se provaram dignos da terra de Israel, não é mesmo? Aí a gente vai ter mais uma reclamação do povo, e aí o castigo... Deus é sempre muito criativo nos castigos. Dessa vez que ele faz é o seguinte, ele traz serpentes, né? Serpentes vão surgir ali do solo e são serpentes venenosas, talvez seja uma redundância, mas enfim, essas serpentes vão envenenar essas pessoas. E aí vai lá Moisés de novo, Moisés que já foi castigado a não entrar na terra de Israel, mas tá lá Moisés trabalhando. Vai lá interceder de novo mais uma vez. E aí Deus faz o seguinte, ele enrola no cajado de Moisés uma cobra venenosa também. E aí as pessoas picadas por cobra que olharem para essa cobra vão se curar. Seguimos viagem. Aí eles vão passar por um outro povoado
que é Moabe, né? É isso mesmo. E aí você tem o rei do lugar, que é o Balaque. E aí o medo de Balaque é parecido com o medo do faraó lá no início do Êxodo, que é aquela coisa do número, né? Então os israelitas são muito numerosos, né? Então o desenrolar dessa história é bastante interessante. Então você tem Balaque procurando um feiticeiro ali, alguma coisa do tipo, da região, que é um cara chamado Balaão. Balaão é muito bom em maledicências, né, em maldições. Então o que ele faz, né? Ele contrata Balaão para maldizer, né, amaldiçoar o povo de Israel. Então tá, só que aí o que acontece? Balaão vai ver Deus, vai sonhar com Deus ou algo assim. Bem, Deus vai fazer uma visitinha para Balaão e vai dizer assim para ele: olha só, você não vai obedecer ao seu rei, você vai obedecer a mim. E Balaão fica meio balançado, mas ele sabe que essa é a coisa certa a se fazer. Bem, a questão é a seguinte: ele deveria se negar a viajar, mas o rei o obriga, então ele vai viajar com o rei para chegar lá no topo de um monte lá e ficar maldizendo os israelitas, tá, joia? Ele faz essa viagem de jumenta. E aí nós temos a intercessão. Não, eu usei uma palavra errada aqui. Enfim, a gente tem a inclusão de uma lenda daquela época, que é a tal da lenda da jumenta que fala. Então, assim, ele está viajando com essa jumenta e essa jumenta enxerga o anjo do Senhor. E aí ela começa a desviar. E aí Balaão vai lá e bate na jumenta. Isso vai acontecer 3 vezes. Na terceira vez que a jumenta avista o anjo do Senhor e desvia, ele pesa um pouco mais a mão no castigo da jumenta e a jumenta fala com ele, fala: só por que você está fazendo isso comigo? Tá aí, ó, se eu não tivesse desviado do anjo do Senhor, ele teria matado você, né? Então é isso, aí Deus também vai aparecer para Balaão e vai dizer: exatamente, a jumenta tem razão. De qualquer forma, eles fazem um trato, né? Deus pede, né, ordena, na verdade, Balaão, que ele, ao invés de proferir maledicências, profira bênçãos. Então é isso que vai acontecer. Tá lá ele, né, abrindo a boca para maldizer os israelitas, mas só sai bênçãos. É uma coisa bem bonita, porque sai tudo em formato de poesia, veja bem. Essa provavelmente foi a minha história favorita aqui dentro de Números, mas é isso. Depois disso, eles vão ter mais uma reclamação que vai envolver um momento em que eles param um acampamento num lugar... Agora eu me esqueci o nome da cidade, mas nessa cidade eles têm como deus um deus chamado Baal Fegor, que é o deus da luxúria. Então, assim, os israelitas vão se envolver com prostituição, não sei o que lá, vem Deus e faz mais uma matança. Sei que é o seguinte: a esse ponto da história, né, em que nós já estamos nos aproximando do Rio Jordão, Deus resolve fazer um novo recenseamento. E aí vai lá Moisés, né, acompanhado por Eleazar, agora provavelmente, né, Arão já morreu, faz um novo recenseamento. O curioso é que o número é muito semelhante ao número do início. E aí você fica assim: poxa, mas mataram tanta gente, né? Deus matou tanta gente, castigou tantos ali. E aí nós temos esse detalhe aqui, olha só, no capítulo 26, ó. Entre os registrados não havia ninguém dos registrados no recenseamento que Moisés e o sacerdote Arão fizeram no deserto do Sinai, antes do iniciozinho da viagem. Então é isso, não havia ninguém. Achei isso forte, mesmo porque nós temos aquelas exceções, né? O Josué e o Calebe. Esses dois vão poder entrar de boas ali na terra do Senhor, lá no... Terra do Senhor não, terra prometida. Aí você tem uma guerra entre o povo de Israel e o povo de Moabe. O povo de Israel sai vencedor. Você vai ter ali também uma questão de alguns clãs que estão cansados da viagem. Eles gostaram muito de Moabe, então eles querem, né, levantar acampamento por ali mesmo. E aí Moisés acaba com eles, ali faz um discurso do tipo: ah, seus irmãos vão lá guerrear contra o povo de Canaã e vocês vão ficar aí de boas, como assim? Bom, enfim. A questão é que Moisés está aí ainda, né, aconselhando o povo de Israel e tudo mais. E no capítulo 27 nós temos ali o Senhor anunciando a morte de Moisés. A gente já sabia que Moisés não entraria na Terra Prometida. Mas Deus pega um pouco mais pesado ainda com Moisés. Ele vai dizer assim para Moisés: olha só, você vai enxergar, você vai ver a Terra Prometida, mas você nunca vai pisar lá. E bem, até o final de Números isso ainda não aconteceu, o que me leva a crer que o desfecho da história, né, do ciclo de Moisés, será apenas em Deuteronômio. Na nota de rodapé aqui da minha Bíblia se diz o seguinte, olha só, minha Bíblia não, Bíblia do Peregrino. Então, compete ao comentário frisar o tremendo da história. Moisés foi escolhido para levar a cabo um empreendimento que aceitou contra a vontade. A gente tem que lembrar que no início ele estava assim: não, mas eu não sei falar direito, né? Vocês lembram? Comecinho do Êxodo? Então. Depois foi se identificando com o empreendimento, viveu e deu a vida por ele. Ó, quanta reclamação que ele teve que aguentar do povo de Israel e fazer o leve trás lá, ó, enfim.
quando está para tocar com as mãos o final de seus desejos e trabalhos, impõe-lhe o afastamento definitivo. Deus pegou pesadíssimo. Ó, Deus não contradiz suas primeiras palavras, não maltrata seu servo fiel. A comunicação de Deus tem um agravante, que a morte prematura de Moisés será pena infligida como castigo. Não é demasiado cruel o castigo? Não acumulou Moisés méritos que contrabalançam o peso do pecado? Essas reflexões nos ajudam a compreender o que significa para o autor a santidade de Deus. Então veja bem, estou concordando aqui com esses questionamentos todos levantados aqui na Bíblia do Peregrino. Para mim, Moisés tem crédito, poxa vida. Olha o tanto de coisas que ele fez. Ele está responsável, né, por guiar esse povo pelo deserto. Tudo bem que Deus está lá guiando também, mas, bem, Moisés fez muito, né? Mas é aquilo também. No iniciozinho lá de Êxodo, vocês devem se lembrar de que Moisés era um pecador, né? Ele assassina uma pessoa. Mas mesmo assim, fiquei bem chateada por Moisés aqui, né? Enfim. Depois de tudo isso, depois de aguentar esse povo reclamão, ele não vai poder entrar na Terra Prometida. Bem, o capítulo 34 começa assim, ó. Ordena aos israelitas, quando entrardes em Canaã, estareis na terra que vos cabe como herança. Canaã com suas fronteiras. Então é isso. Eles estão chegando a Canaã, eles estão se preparando, porque afinal de contas eles vão ter que, né, lutar contra os gigantes que já habitam Canaã. Não vai ser fácil. Você tem também uma questão a respeito de cidades de refúgio, né? Eles podem escolher ali umas cidades onde eles podem, né, para onde eles podem correr caso eles cometam algum crime sem querer, caso eles assassinem alguém sem a intenção de matar, eles precisam buscar refúgio nessa cidade. Tem esse estabelecimento aqui. Aí você tem também o estabelecimento de uma lei com relação à herança de mulheres. Então, se os pais morrerem, aliás, se o pai morre e o pai não tem filhos homens, né, só mulheres, essas mulheres vão herdar, desde que elas se casem com alguém que faça parte da mesma tribo, né, do mesmo clã. Então o dinheiro precisa sempre circular ali, não necessariamente na mesma família, mas na mesma comunidade. E é assim que termina Números. Então a gente está aí na iminência da morte de Moisés. Moisés ainda está operante, né? Ele ainda está trabalhando em nome de Deus, ele ainda está ajudando o povo de Israel, mas enfim, vamos descobrir aí o final de Moisés no próximo livro, não é mesmo? Aí eu queria comentar algumas coisas a respeito do texto sobre números aqui do Guia Literário da Bíblia. Esse é um texto bastante interessante, escrito por um judeu, né? Então esse rapaz aqui, ó, James S. Ackerman, é judeu. E aí quando ele faz alguns questionamentos, logo no iniciozinho desse texto, ele vai se colocar nas perguntas também. Então ele diz algo assim, ó, veja bem. Que vozes prolongaram nossa permanência no deserto, empurrando-nos de volta ao cativeiro egípcio. Então tem isso, né? Isso acontece aqui em Números. Existe uma saudade do povo, né, de Israel com relação ao Egito. Veja bem. Como a liderança divina se manifestou e em que medida ainda temos acesso a ela? Que papel Moisés desempenha na expressão da vontade divina, uma vez que ele também falhou no teste? Dada a nossa impureza, como poderia aquele que é santo estar entre nós sem nos destruir? Para e pensa, né? Se nem Moisés foi considerado bom o suficiente para entrar na Terra Prometida, imagina, gente, pensa aí nos seus pecadinhos. Ah, você não é uma florzinha de pessoa, você já fez besteira na vida. Então, olha só. A questão aqui é a seguinte, Moisés não desiste, ele continua trabalhando, né, em nome de Deus, ele continua orientando o povo de Israel. O nome disso é resiliência, né, provavelmente, bem. E como podemos nos aproximar da presença divina sem profanar Deus? Caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não tenha lido Números, né, são questões interessantes para você manter em mente durante a leitura. Segundo o autor desse texto, a coisa toda segue muito tranquila até o início da viagem. Foi no início da viagem que as reclamações começaram, que os castigos começaram, que a matança começou. Então, assim, por um lado você pode olhar para esse povo e pensar assim, como são preguiçosos, né? Eles só precisam atravessar o deserto ali. Em 2 semanas eles matariam esse problema todo, não é mesmo? Para chegar a Canaã. Mas não, por conta das reclamações, Deus foi aumentando o tempo, chegou a 40 anos, veja bem, mas enfim. Você pode pensar isso a respeito deles, poxa, são preguiçosos. Ou você pode olhar e pensar assim, como é difícil, né, você sair do seu local, não necessariamente de origem, porque eles não foram originados no Sinai, né, mas naquele lugar em que eles, né, ficaram durante tanto tempo e vivenciaram tanta coisa naquele primeiro ano e agora eles precisam abandonar esse lugar de novo. Como isso é difícil, não é mesmo? Tanto é que essa geração inteirinha vai perecer no deserto, né, só seus filhos terão a chance de entrar na Terra Prometida. Então é isso, segundo o autor do livro, assim que começa a viagem, começam os conflitos.
E assim que Moisés pede ajuda ao sogro, começa, né, aquela coisa de Deus olhando torto para Moisés também. O pedido que Moisés faz ao sogro é esse aqui, ó. Vamos partir para o lugar que o Senhor prometeu dar-nos. Vem conosco, pois te trataremos bem, porque o Senhor prometeu bens a Israel. E tem aquela questão de que ele também conhece muito bem o deserto. E aí, você tem o narrador dizendo o seguinte, ó. Partiram do monte do Senhor e andaram 3 dias. Durante todo o tempo, a arca da aliança do Senhor marchava diante deles, procurando um lugar onde descansar. Desde que se puseram em marcha, a nuvem do Senhor ia sobre eles. Então o autor vai dizer o seguinte, ele vai dizer que Deus está dividido em 2. Então você tem a arca da aliança indo na frente e você tem a nuvem indo por cima. Então isso já é um indicativo que Deus está desagradado ali com aquelas pessoas, ele não está unificado, digamos assim, ele está com um olho, né, em cada parte ali daquela viagem. Ó, se lermos 10, 33, 34, literalmente, os 2 símbolos da presença divina, a arca e a nuvem, se separaram de modo que Yahweh não habita mais totalmente no meio do acampamento. Javé, né, terá se separado por causa da ruptura de fé de Moisés. Então é isso, todo o entrever com Moisés começa a partir do momento que ele pede ajuda para o sogro. Bem, sobre a carne, né, que faz com que as pessoas morram ao comer, aquela primeira reclamação grande que eles fazem, né, Deus os castiga com muita carne e eles morrem de tanto comer carne, né, enfim. Vocês se lembram aí dessa passagem. O autor diz o seguinte, ó. No momento em que vão fartar-se, entretanto, antes que tenham engolido o primeiro bocado de carne, então eles não morrem de tanto comer. Essa foi uma interpretação minha errônea, tá? Vamos lá. Uma praga se manifesta. Afinal de contas, eles haviam almejado um sabor do Egito. Então, carne era o que eles comiam no Egito. Durante o início da fuga, né, do Egito, aquela coisa toda, eles passam a se alimentar de maná. Na página 97, o autor diz, ó, a geração do Êxodo deve morrer porque, ao contrário de Abraão, ela teme pelo futuro de seus filhos. Abraão sacrificaria Isaac, vocês têm que lembrar disso. Então, ele não temia pelo futuro do filho. Já essa geração aqui teme pelo futuro dos filhos. Ó. Essa geração mais jovem irá, de fato, sofrer pelos pecados dos pais, vagueando por 40 anos. Mas, como o futuro de Isaac, o seu está garantido. Eles entrarão na terra. Então, ao contrário de Abraão, essa primeira geração de israelitas temiam pelos filhos. Sobre o pecado de Moisés, ele diz o seguinte, ó, parte do pecado de Moisés, portanto, na página 97, tá, gente, lá embaixo, é a incapacidade de crer plenamente no poder de Deus de cumprir promessas. Então, olha lá. O outro elemento do pecado de Moisés é o desejo de não ser o único articulador da palavra de Javé. Então, aquela coisa do cansaço, de Deus precisar tirar a santidade, um pouco, né, da santidade de Moisés e distribuir entre os 70 dirigentes, enfim. Mas esse é seu destino. Ele não se afirmou, ao contrário, desejou partilhar a carga da autoridade. Isto é, ele é humilde, o que em seu caso não é virtude. Moisés foi um escolhido. Aí na página 98, olha lá, no capítulo 20, Moisés é testado. No deserto pré-Sinai, ele havia tirado água do rochedo com sua vara. Terá ele crescido o suficiente para acreditar que as palavras que profere por ordem de Yahweh produzem mais efeito do que a vara? Poderá suportar a carga da autoridade sobre Israel sem reivindicar aqui igual parceria com Deus? E aí o autor vai linkar essa questão a um salmo. Você vai encontrar esse salmo, olha lá, no 106, 32, 33. E aí você tem o seguinte. Eles, Israel, o irritaram, né, Javé, junto às águas de Meribá. E por sua causa sobreveio o mal a Moisés, pois irritaram seu espírito e ele falou sem refletir. Então é isso, eles moveram a calma de Moisés e Moisés não aguentou. Aí o autor aqui também na página 99 vai levantar aquela questão de que, poxa, Moisés intercedeu sobre tantos assuntos diferentes, sobre tantas reclamações do povo com relação a Deus e tudo mais. Então, assim, no momento em que Deus diz, olha, você não vai pisar na terra de Israel, ele poderia ter barganhado. Talvez essa não seja a melhor palavra para usar aqui, mas enfim. Ele poderia ter, né, conversado com Deus, fazer Deus mudar de ideia também. Porque ele faz isso ao longo de todos esses livros, né, com relação às reclamações do povo de Israel. Quando Deus quer dar-lhe um castigo terrível, Moisés, né, tenta convencê-lo a amenizar aquele castigo, e muitas vezes isso dá certo. E quando Deus determina, né, a forma como Moisés vai morrer, né, ele fica quieto. Ninguém intercede por ele, essa é a questão, tá vendo? Você faz tudo pelas pessoas, na hora que você precisa de ajuda, ninguém faz nada.
Na página 100 aqui o autor vai dizer também que aquela lenda da jumenta era uma lenda já bastante conhecida naquela época, né? Foi incrementada aqui em números também, mas aí a gente precisa entender também que muitos desses livros são uma colcha de retalho, então você tem diversas histórias ali sendo emolduradas, né, pela narrativa principal, que é ali a viagem do povo de Deus rumo à Terra Prometida, não é mesmo? Sobre o último censo, né, ele diz o seguinte, ó, a última seção de números, como a primeira, começa com o censo tribal. O capítulo 26 especifica que o censo ocorreu após a praga, entre aspas. E nos versículos 64 e 65, sabemos que, embora as cifras sejam aproximadamente as mesmas, então você tem cerca de 600 mil pessoas, as duas numerações representam dois grupos de pessoas inteiramente separados. A nova e a velha geração. Então, a velha geração já morreu, já não aparece no censo do final ali de números. São os filhos que vão herdar realmente a Terra Prometida. Com exceção de Caleb e Josué. E você tem aqui também o autor estabelecendo os temas principais aí de números, né? Então ele vai dizer o seguinte, um dos temas seria o anseio pelo conforto do passado egípcio diante dos riscos inerentes do futuro prometido. Então essas pessoas temem o que pode vir a acontecer durante essa guerra em Canaã. São gigantes, eles têm um poder ali de armas, né, e tudo mais, muito grande, né? Não foi isso que os exploradores vieram de lá, né, contando para todo mundo? Pois então, eles temem o que pode acontecer por lá e eles sentem saudade do Egito de certa forma. Então eles eram escravizados e tudo mais, mas na cabeça deles, né, o diabo conhecido é menos pior do que o diabo desconhecido, não é mesmo? E o outro tema que o autor delimita aqui em números também seria a antecipação da vida na Terra Prometida. Então, apesar do medo do que pode vir a acontecer assim que eles entrarem em Canaã, eles também têm esperança de que vá ser uma coisa realmente muito boa. Poxa, Deus está prometendo essa terra pra gente. E o autor encerra o texto dizendo isso aqui, ó. Uma ordem sacerdotal e hierárquica era necessária para proteger as pessoas da santidade divina, bem como para proteger essa santidade da profanação. A necessidade de entrar na Terra Prometida tinha a mesma urgência desesperada. A tentação de retornar ao Egito, estabelecer-se nas terras da diáspora, né, onde começou ali a dispersão, enfim, era forte, como era a ameaça de assimilação por estrangeiros e seus deuses. Muitos irão sucumbir a essa tentação de desviar-se, mas isso é um teste, uma purgação. Então, somente as pessoas que merecem, né, não vão sucumbir. Elas vão, né, seguir em frente. O caminho de volta ao Egito leva à destruição certa. A única esperança é firmar-se em Canaã. E embora os gigantes que dominam a terra façam o objetivo parecer impossível, a liderança divina está disponível aos fiéis. E é isso, pessoal. Encerramos assim a leitura de números, né? No comecinho do mês que vem, na primeira sexta-feira de fevereiro, a gente conversa então sobre Deuteronômio. Então dá bastante tempo aí para vocês acompanharem a leitura de Deuteronômio e na primeira sexta-feira de fevereiro a gente conversa sobre o quinto e último livro do Pentateuco, hein? Vamos acompanhar aí, ó, o encerramento do ciclo de Moisés. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. A gente se vê nos próximos vídeos do canal e deste projeto de leitura. O link para a playlist completa, caso você seja novo por aqui, está na descrição desse vídeo. Não deixe de checar os vídeos anteriores. E a gente se vê então. Um beijo grande e até mais.